pessoal, retornando aqui a nossa segunda parte. Então nós vimos que existem várias formas de você registrar os requisitos, né? Sentenças, linguagem natural, linguagem de descrição de projeto, notações gráficas, especificações matemáticas. E vamos falar um pouquinho sobre especificação em linguagem natural. Então o que é isso? É um texto, pessoal. Tá? Você vai abrir um texto ali e vai digitar, né, ou vai descrever ali o que o usuário falar para você, tá? Ou o que você entendeu que o usuário te disse. Normalmente é assim, né? Não é o que o usuário te falou, e sim o que você entendeu do que ele te disse. Pode se tornar vagas, ambígua, né? Com significado diretamente ligado ao conhecimento do leitor, tecnicidades, né? Então, basicamente o que ele está dizendo aqui, né, é que esse documento ele pode se tornar técnico demais, né? Pode falar coisas que não deveriam estar ali no documento de usuário, né? O usuário normalmente não entende nada de desenvolvimento, então não sabe nada de banco, não sabe nada disso tudo. Então, se colocar esses jargões técnicos não é correto, tá? Então, o Somerville aí, que é um dos papas aí da engenharia de software, ele sugere o seguinte: invente um padrão, um formato que garanta que todos os requisitos sigam esse formato. Então, basicamente, se dá um exemplo de como escrever um requisito de usuário, e aí passa para os seus analistas que vão fazer lá esse levantamento e fala assim: tem que ser assim, né? Requisitos obrigatórios e desejáveis têm que ser separados, né? Obrigatório tem que ser feito, desejável, se tiver, melhora, mas se não tiver, tudo bem. Negrito para destacar, né? Como eu falei, não pode usar termos técnicos de engenharia de software, né? Não use isso é totalmente errado. Explica a lógica, né? Como é que fez esse requisito ser criado. Isso será útil quando for sugerida uma nova modificação, tá? Então você tem lá um requisito, fala para ele: você tem que dizer por que você tem esse requisito, né? Porque quando houver necessidade de mudança, esse porquê vai ser levado em consideração. Agora, se não tiver o porquê, aí não tem como levar em consideração, né? É bem simples. Então é assim que a gente descreve em linguagem natural. É um texto mesmo, tá? Normalmente é um texto bem longo, descrevendo aí como que como que o usuário trabalha, né? O que ele quer, como seria o ideal para ele, falando em sistema. Então a gente fala muito em requisito de usuário, requisito de sistema, mas quando você está conversando com o usuário lá, o usuário final, ele já pensa em sistema, entendeu? Ele já viu algum sistema, entendeu? Então é difícil fazer essa separação real. Cartões de história aqui, descreve a funcionalidade necessária para o cliente, né? Ele vai se tornar um produto de backlog, né? No cartão de história é o seguinte: é uma necessidade. Eu preciso disso. E aí, esse cartão de história ele pode se tornar diversos softwares diferentes, diversas partes ou diversos componentes de software, de repente feito por diversas pessoas diferentes também, tá? E aí é o que a gente chama de sprint backlog ali na parte de métodos ágeis, né? Então, o produto de backlog é um negócio que tem que ser feito. Sprint de backlog é um negócio que deverá ser feito agora. Tem que ser feito agora, né? Nessa sprint. E aí sim a gente detalha esses cartões aí, né? Então pega um cartão e detalha em diversas tarefas, né, que tem que ser realizadas, e de repente essas tarefas podem até ser compartilhadas aí, ou cada um pega uma tarefa diferente e assim vai. É comum o uso do 5W2H, uma técnica bastante usada em administração de empresas para dividir a criação, né, deixar ele completo. Então lá, um bom cartão de história tem que dizer o que é, quem, quando, onde, por
que, como e quanto custa, né? Esse quanto custa aqui já é mais raro de se usar. Então aqui é um cartão de história bem feito, com o operador de caixa ao final do dia. Então, ó, quem, quando, né? Quando, onde, né? O fechamento de caixa da minha estação de trabalho, O fechamento de caixa reflete o movimento financeiro realizado no caixa. Então isso aqui é o porquê, né? E os valores totais do momento para o sistema deve bloquear o movimento de caixa, impedir que o relatório imprimir relatório de fechamento. O gerente de caixa deve conferir e assinar o relatório de fechamento, lacrando em envelope e liberando o operador de caixa. Então ali nós temos como, né? Como que vai ser feito isso. E aqui, né? Então, só voltando, o que? Fechamento de caixa, quem? Operador de caixa, quando? Final do dia, onde? Na estação de trabalho, por quê? Reflete o movimento financeiro realizado, como? O gerente de caixa deve conferir e assinar o relatório de fechamento. Quanto? Aí não se aplica aqui. Quanto? Né? E aí no verso do cartão de história, a gente costuma colocar os critérios de aceitação, né? O que são os critérios de aceitação? Tem que ter isso aí e ao entrar, né, com a senha errada, o sistema não deve prosseguir, a data e hora de fechamento não pode ser inferior, somente o caixa, né? Por exemplo, o operador de caixa deve estar logado no sistema, tem que ser realizado de tal hora até tal hora do dia, somente pode ser feito em uma estação de trabalho e coisas assim. Então são coisas que vão validar ali o seu software. E aí, analisando esse cartão de história, a gente consegue 3 tarefas. Primeiro, criar uma tela de abertura, criar uma tela de fechamento, gerar relatório de caixa, né? Então ali, ó, criar a tela de abertura deve conter a identificação do operador por senha. Deve relacionar. Isso aqui, pessoal, é o detalhamento daquele cartão. Então isso aqui, ó, é o cartão de história, tá? Então é o History 001, primeira versão. Pode ocorrer ter várias versões, você vai mudando o cartão, colocando a versão, quem que fez, né, de onde que veio esses dados, quando foi coletado, e aí você mantém. Isso aqui é um cartãozinho mesmo, tá, gente? Tem até umas ferramentas virtuais que deixam o cartão disponível na sua tela, mas ele não foi feito para ser assim, não. Ele foi feito para ser um cartão, né, impresso, que você coloque um post-it, né? Post-it, para ser um post-it. E aí, a partir desse post-it, a gente vai criar diversos outros post-its aqui, ó, a criação de uma tela de abertura. Aí é uma tarefa, alguém vai ter que fazer a criação de tela de abertura. A tela de fechamento, outra tarefa. Aí tem o relatório de caixa. Aí tem aqui também, são três tarefas que vieram daquele cartão de história, né? Então, analisando o cartão de história, você fala, tem que fazer isso, isso e isso para atender aquele cartão de história. E aí tem essa abordagem 5W2H, que é uma abordagem muito boa, a gente dá uma qualidade de dados muito boa de qualidade de dados. Você também tem aqui, ó, o básico, né, que é quem, o que e por quê, né? Eu, enquanto tal, quero isso para isso. Então aqui você tem um cartão de história bem resumido também, que é muito comum. Eu, enquanto caixa, quero aceitar pagamento via cartão de crédito para agilizar as vendas. Eu não preciso de um monte de informações aí para fazer isso, né? É cartão de crédito para agilizar as vendas. Mas aonde? É óbvio que é no caixa, né? Não tem um monte de informação aí que é desnecessária, que o 5W2H poderia simplesmente chover no molhado, né? É óbvio que o pagamento é feito no caixa. Ou então, se a empresa não tem caixa em cada estação de trabalho, mas isso aí vai estar subentendido. Tá? Então esse é um cartão de história, que é a forma mais moderna que a gente tem hoje em dia de fazer a elicitação de requisitos, tá? E a especificação de requisitos. E aí nós temos o caso de uso, que é uma coisa, quando
você precisa de muitos dados mesmo, né? Você quer que o sistema seja feito de determinada forma. Então o analista de sistemas ele vai lá e fala assim, eu quero o sistema assim. Se não for assim, não é, entendeu? Não quero que seja feito, quero que seja feito exatamente assim. Então não dá nem a possibilidade do desenvolvedor, quem for fazer aquele desenvolver, né, ter suas próprias ideias e de repente colocar alguma coisa que ele queira fazer. Não, tem que seguir exatamente aquele plano. E aí ele tem um título, cada caso de uso, documento de caso de uso tem um título, tem um controle de versão, né? Normalmente é junto do título, tem o objetivo, qual que é o objetivo do caso de uso, né? Os atores, pré-condições, quais o estado que o sistema tem que estar para realizar esse caso de uso, pós-condições. Aí tem os cenários, fluxo principal otimista, né? Caminho ideal, único, sem erros do início ao fim, então é otimista. Primeiro você faz isso, depois faz isso, abre essa tela, vai nisso, ele lança isso aqui, volta, dá gravar, ele grava, papapá, tudo dá certo, tá? É o caminho ideal. E aí tem os fluxos alternativos, né? E aí você tem lá, no meio da digitação lá, ele falou que não tem CPF, aquele CPF não está cadastrado. E aí? Você tem que ir lá para a parte do CPF, cadastrar o CPF e assim vai. Fluxo de exceção, quando tem erros mesmo, né? Tem coisas assim, então não é uma alternativa, é uma coisa que te impede. Uma exceção é algo que te impede que falhe o caso de uso, que o caso de uso não consegue terminar. Regras de negócio são descrições igual as histórias, né? Pode escrever ali, também usa 5W2H, pode escrever ali. São regras de negócio. Por exemplo, o fechamento de caixa só ocorre ao final do dia, ao final do turno do caixa, né? Sempre a tal hora. É uma regra de negócio. Lista de campos, e aí você tem quais as informações, né, que são necessárias ali, que fazem parte desse caso de uso. E aí você vai descrever elas. Então você não fica explicando o que cada informação significa no meio do caso de uso. Você vai captar ali o user ID. Você não vai falar que o user ID é um identificador único por usuário que não se repete, né? Você não vai ficar toda hora falando isso. Você fala assim, vamos usar o user ID aqui nessa tela assim assado. E lá na na lista de campos você coloca o user ID, é uma identificação única de um usuário e assim vai. E como anexo a gente tem os diagramas da OML. Vou fazer uma videoaula só de OML para vocês. Mapa mental, né, que é um mapa que organiza diversas informações diferentes. PERT, Gantt, que são gráficos estruturais, né, de item, subitem, sub-subitem, e assim vai. Fluxogramas, protótipos de tela, já falei para vocês aqui os mockups, né, são desenhos de tela, não são telas, são desenhos de tela, né, rudimentares. Tabelas ou qualquer outro documento que ajude no desenvolvimento, esse aqui vai no anexo do caso de uso. Tá? E aí no final disso tudo nós temos um documento de requisitos. O documento de requisitos tem o prefácio, tem a introdução, um glossário, que é os termos técnicos usados, né? Requisitos de usuário, arquitetura do sistema, especificação de requisitos do sistema, modelos de sistema, evolução, apêndices, né? Detalhe, especificação, aí o índice, assim vai, para a criação de um sistema. Então, essa é a nossa segunda parte. Vamos para a próxima videoaula.